uma coisa que a gente sempre conversa. Eu nunca imaginei que a gente fosse chegar onde a gente chegou, assim, entendeu? Porque, porra, beleza. E vocês estavam na posição de destaque ali, mano. Ali no meio da galera. No meio da galera. Tinha lá o lugar que os caras jogavam. E vocês, assim... Você não pode nem tirar a catota do nariz nessa hora. Pois Você não tem um minuto de paz, tá todo mundo te vendo. Quando você tá no estúdio, você sabe que durante o jogo a câmera fica desligada ali. Aí, beleza, você faz assim, você tem que limpar, cara. Você tá 5 horas em pé, você tá 5 horas trabalhando, falando com a voz. Cara, eu sou rei de jacatota, cara. Não tem como, nariz seca, boca seca, você precisa rotar uma hora. Você tá no meio da galera, fudeu. Você não pode fazer Cara, nada. eu já rotei narrando. Eu já anotei na época do BF, eu tava narrando isso aqui, isso aqui. Não foi de propósito, juro, foi super sem querer. E foi, mas só que eu falei, tomara que ninguém lembre. Aí chega, termina a partida, aí um maluco que tava jogando, assistiu a partida e falou, bom arroto, Meli. Caralho. Mas eu, pessoalmente, eu gosto dessas paradas, porque a gente às vezes esquece que nós somos seres humanos. É, cara, é verdade. Principalmente no ambiente profissional pra caralho, fica aqui, não. Você tá aqui de terninho, você tem que mostrar um status ali. Mas, mano, eu acho isso ruim, porque cria uma ilusão que as pessoas acham que, tipo... Que o retalha não peida. Mas peida pra caralho. E ainda mais que o cu tá longe do microfone, né? Tá abafado ali pelo banquinho, tá abafado, tá suave. Aí você só levanta a perninha pra sair de lado assim, aí você sabe, pô, tá fedido. Esse negócio de peido tem história boa também das narrações, cara. Quando o retalho chega e manda assim, ó, tem que tomar cuidado com a smoke, do gás tóxico, o smoke tem um gás tóxico muito pesado. Tipo, é porque eu peidei na cara dele, tá ligado? E não tem um smoke, o operador na partida naquele momento. Tipo, vem direto pra isso. Olha esse gás tóxico aí, tá pesado. Eu acho isso ótimo, mano. Tem gente que tá assistindo live e saca, tá ligado? Mas tem outros que fica assim, pô, mas o smoke não foi selecionado na rodada. velho? Acho foda isso, pra ser sincero. Acho maneiro. Acho que quebra exatamente isso que o Monark falou, esse lance desse robô que... Porque assim, eu não narro, mas assim, as paradas que eu vejo de narração que tem narração brasileira... Sim. Eu enxergo, talvez esteja falando merda, tá? É um padrão que não sei, parece que a gente gosta tanto de futebol. Vocês se tentam, tem isso? Sente que tem? Sempre tem inspiração, a gente sempre tem, né? Mas todo mundo parece o Galvão narrando Rainbow Six? Não. Porque existem os games que... Existem os caras que, tipo, parece que tá sendo o Galvão ali. Tá ligado? Mas aí eu... Sabe? Tem gente que é assim, sim. Eu acho que não precisa, tá ligado? Até porque quando a primeira vez que eu fui introduzida a narração de esportes foi com os gringos. E os gringos não falam assim, os gringos falam rápido pra caralho, palavrão, foda-se. Os gringos, às vezes, na verdade, eles comentam mais do que narram. Eu fui pegar pra assistir eles a são semana. mais comentaristas do que narradores. Eu fui assistir a semana Pro League que tem Europa e América do Norte, a gente não narra, só narra Latam, e eu tava vendo a tradução gringa. Mano, eu quase dormi, porque o Interro e o Ki, que são os dois casters lá, eles estavam simplesmente conversando e comentando, e assim, não era narrando, era conversando e comentando mesmo. Pau no cu do jogo que tá rolando ali. Entendi. Tipo... Eu não vejo graça. A narração tem que passar brasileira emoção. tem que ter muito mais... A brasileira e espanhol também tem. Os caras são bons. Os caras são bons. Japoneses, caralho. Japonês tipo, também. Sou fã. Os caras... Porra nenhuma, mas é foda. Eles estavam explodindo o nosso ouvido, cara. Em agosto a gente teve um Major lá em Riding, nos Estados Unidos. E as cabines na fase de grupos... elas foram coladas uma na outra, assim, que era numa sala assim, desse tamanho. Aí tinha a gente aqui e o Japa ali do lado do Gianni. E tipo, cara, eu tava ouvindo os japoneses narrando, cara. Caralho. Sem brincadeira. Caralho. E eu pensando, pô, o japonês é tão fudido que eu sou mó escandaloso, né? Aí, pô, vão se fuder. Eu que tava me fudendo. Tava vazando o áudio deles na nossa live, cara. Caralho. E eu fiquei mó fã, porque eu sou escandaloso, então eu adoro gente que grita também, né? Aí quando eu olhei, eu falei, porra... E tem uns times japonês bom, não tem? Tem. Assim, hoje em dia deu uma quedinha, mas houve uma evolução muito grande do Rainbow Six em si nessa região da PAC, né? PAC. A gente tava conversando que lá não é tão forte. Tanto que é só uma região só pra todo mundo lá, né? Eles fazem assim... Qualify no Japão, Qualify na Austrália, Qualify na... China? Não, China não. Esqueci. Na Indonésia.
Bom, Singapura. sei, isso. sei. Aí eles fazem esse qualify e depois que se classificam, acho que 4 times, não é isso? Isso, se classificam Eles 2 fazem de um cada... presencial na Austrália para definir os 2 classificados para os campeonatos Pro League, Como Majors, você tem essas essa coisas. distância entre eles mesmos, entre, por exemplo, a Austrália e o Japão, você não consegue fazer um online pra isso. E, tipo, não tem, sei lá, tipo, 20 times no Japão, 20 times na Austrália com alto nível pra jogar. Tem, Entendi. tipo, 2, 3... E o Brasil? Como que tá o Brasil? O Brasil é forte no Rainbow Six, Brasil é em muito comparação forte. com o mundo, assim? Ah, ele é muito forte. Hoje em dia teve uma queda muito grande, porque... Sério? O grande problema do brasileiro é que o pessoal sempre fala, chega de falar sobre isso, mas é a cabeça. Né? O brasileiro é muito emocional, né? Europeu é muito frio, e não O vive brasileiro como... pipoca. Pipoca, pra cacete. Na hora do vamos ver, E é né? nessa parte do psicológico, porque você sabe que habilidade o cara tem. De sobra. É na hora do controle, coisa que o europeu... Por que os caras da Austrália estão ganhando tudo no CS? Os caras são frios, os caras são bons, eles são calmos. No FPS tem isso. Mesma coisa no MOBA. Você pega A coreano... Austrália ficou, sei lá, uns 2, 3 campeonatos sem ganhar, não chegou nem a participar, e o pessoal falou, acabou a Austrália. Aí agora começou a ganhar tudo de novo. Voltou. Vocês sentem que existe também um negócio de organização que os caras gringos às vezes têm que o brasileiro não tem? Porque os caras lá tem treinador, tem um massagista, tem um capitão que, porra, já jogou 1 milhão de jogos. Sim. E sabe uma coisa que eu percebo também que no Brasil dá problema, mano? Quando o cara começa a ficar muito bom, popular, sobe a cabeça. Sobe. Aí o cara não consegue jogar em time de verdade. Ele quer brilhar sempre e acaba ofuscando o time, tá ligado? Tem muito jogador bom, não digo nem só do Rainbow Six, mas muito jogador bom que some por causa disso, entendeu? Agora sim, mas tem outros também que aí você vê. Você tava falando negócio de estrutura também. Hoje em dia a gente tá começando a ter isso, né? A gente tem a FaZe, a Ninjas e Pijamas, a Liquid e o MIBR atualmente, as 4, vamos dizer assim, uma das 4 grandes potências mundiais do esportes no Brasil jogando Rainbow Six. Eles não... A Liquid, por exemplo, eu acho que é a 3ª maior marca de esporte do mundo, se eu tiver Hoje em dia é errado. enorme, Não foi a E eles primeira, não têm Eles não têm... Hã? Não foi a primeira? Não foi não. E, cara, assim, você pega uma organização como a Liquid, gigantesca, absurda, que, sei lá, mandar os caras jogar na Croácia e dinheiro, troco de pão pra eles, entendeu? E eles não têm um time na Europa. Eles não têm um time, Eles têm um time no Brasil. na América do Norte. Eles têm um time no Brasil. Você vê a potência que o Rainbow Six é no E Brasil. é diferente de você ter, por exemplo, um jogador brasileiro indo pra fora jogar na Europa. Então, a Liquid pegava esse time e você vai jogar na Europa. Não. Você bota ele pra jogar aqui no cenário brasileiro. Então isso começa a alimentar também e a gerar novos frutos, porque você ainda mantém o cenário num nível alto de qualidade. Então são ótimos jogadores jogando aqui com um puta de um suporte, um puta de um apoio. Você tá falando de uma organização que trabalha com dólar. Então, pra eles acaba também sendo mais fácil Tem até investir quiroprata, aqui. bicho. Caralho. Uma vez tava rolando no stories do Instagram do Sex Cake, jogador da Liquid lá, um maluco na casa da Liquid aqui do Brasil, que é até perto lá de casa. Os malucos instalando o Sex Cake todinho em cima de uma maca, entendeu? Então, assim, foi o que eu falei. Tá começando a ter essas coisas, entendeu? Essa estrutura que na Europa existe, que é uma realidade, tá começando a se tornar realidade no Brasil. E eu acabo sentindo A que... INTZ aqui, desculpa Claro, botar, não, a INTZ aqui no Brasil é um exemplo, eu acho que também de Cara, estrutura. A estrutura corporativa da INTZ é de invejar até europeu, cara. Absurdo o negócio que Isso eles é estão foda, tendo isso é lá. maneiro demais. E, A INTZ é absurda. e eu acho um ponto é importante salientar porque é uma marca brasileira, é uma marca que trabalha aqui. E a gente sabe que pro cara que trabalha com esportes no Brasil é muito difícil você fazer isso. Primeiro que patrocinador é difícil você manter, não é um mercado muito aberto e consolidado como é na Europa e na América do Norte. Então você tem essas dificuldades. E o cara conseguir fazer isso e principalmente dar valor pro jogador é importantíssimo. Pois é, T1 cara. tá tendo um centro de treinamento. Tem um centro de treinamento Lá no no Shopping D, lá na Sim. Zona Norte. Eu entrei nesse local e todo mundo conhece a parte onde você tá lá nos corredores do shopping. Você sobe as escadas, tem todo um escritório lá, a sala do psicólogo, a parte do administrativo, financeiro, não sei o quê. É uma empresa. E eu acho que isso é muito importante pra você elevar o nível do jogador, né? Porque ele se sente acolhido, ele não se sente sozinho. Porque eu nunca achei que o Brasil tem problema de talento. A gente tem os caras que jogam que é rato, os caras que é rato. É. Mas eu acho que eles não têm normalmente uma postura profissional.
o brasileiro tem dificuldade de ter uma postura de profissional. Posso estar falando merda aqui, mas Mas é a minha, é a Isso minha acontece. visão, mano. Eu acho- Acontece sim. Parte disso começa, eu acho que na educação, na forma que o brasileiro é criado, toda a questão de educação, de problemas que a gente tem aqui no nosso país, comparado a, por exemplo, um país europeu. Não dá pra você balancear porque não é em nível de igualdade. A forma de você também criar esse garoto, o cara vai ser mais rebelde, o cara vai ser mais solto, ele procura... Como que foi a questão? Ele teve uma orientação, teve um apoio muito grande, uma proximidade muito grande dos pais. Então isso influencia, eu acho que no temperamento dele. Você falou sobre questão da habilidade. Habilidade não falta. Não falta. Não Nós falta somos um nem um rato, pouco. né? Aqui Talento a gente é inteligente. não falta nem um O pouco. Nesk, atualmente, ele foi considerado o melhor do mundo, se a gente for Quem? ver. Desculpa, E o não Nesk. peguei. Nesk. Nesk. É o Nesk. jogador da Liquid brasileiro. Melhor do mundo que eu digo assim, em estatísticas. Aham. Fizeram um balanço de todos os números, desde o início do Rainbow Six até agora. E o Nesk teve a melhor média. Caralho. E o Nesk é um cara simplão, humildão, cara. Um moleque zoeiro, assim. Eu acho que às Ele é vezes doente. Só Doente, rato né? infinito. né? Eu acho Ele que é às louco, vezes ele é falta uma ideia de como lidar com esse talento, como monetizar esse talento. Então eu vou fazer um Instagram, vou cuidar dessa mídia social, vou dar um jeito. Porque às vezes ele fica ofuscado por isso. Ele não consegue crescer mais exatamente por não conseguir pensar. Não dessa trabalha maneira. as Ele mídias só- sociais. Não trabalha, por exemplo, uma mídia social. Ele só Ah. quer ir lá, sentar e jogar. Só que quando você é jogador, eu acho que você tem que pensar um pouquinho mais além. Da sua imagem. Alguns né? jogadores já estão começando a pensar. Hoje em dia a gente está mudando isso aí. Mas é um processo. A gente está evoluindo o cenário de esportes no Brasil. Querendo ou não, o Neymar, a gente pega um exemplo aqui, ele ganha uma grana fodida, mas não é porque ele é um jogador nível Pelé, mas é porque ele é bonitinho, ele tá aparecendo em tudo Sim, que é sim. canto, sabe que se você vai ter um Neymar em algum lugar, vai ter muito mais olhos pra isso. Vai. E querendo ou não, o que, no fim, as grandes empresas de esportes querem são olhos, elas querem pessoas assistindo a parada. Sim. Então, É um não marketing no final. no final, toda mídia de entretenimento gira em torno do marketing, infelizmente. Porque eu digo infelizmente porque, pô, eu sou gamer também, tá ligado? Eu gosto Aham. de ver o cara que é mestre, tá ligado? Que faz uma jogada que ninguém pensou. Pra mim isso é o que mais tem valor. Mas a verdade é que isso não é necessariamente o que mais tem valor no cenário. Sim, sim.